Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos meditar numa palavra. Está em Tiago, na carta que o próprio Tiago escreve. Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Amém. Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. A carta do Tiago está depois da carta aos Hebreus e antes das cartas de Pedro. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 17 até o versículo 18, que diz assim: Elias era humano como nós, e ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Amém? Irmãos, a carta que o próprio Tiago escreve, esse Tiago não é o Tiago, o apóstolo, mas sim o irmão de Jesus Cristo, né? Ela tem como destino essa carta às 12 tribos dispersas de Israel, ou seja, aos próprios judeus. Muito provavelmente judeus convertidos ao cristianismo, que estavam espalhados pelo Império Romano, né? Por causa da sua fé, estavam sendo perseguidos e se espalharam pelo Império Romano. Então, Tiago escreve essa carta, né, com a intenção que essa carta chegasse a esses irmãos que estavam nesse momento de dificuldade, sendo perseguidos e estavam ali dispersos pelo Império Romano. Bom, o próprio Tiago é o autor da carta, tá bom? O Tiago escreve, muito provável, irmãos, para judeus cristãos que estavam sendo perseguidos, que estavam, como eu já disse, espalhados pelo Império Romano. E dentre muitos ensinamentos dessa carta que o Tiago escreve, um dos ensinamentos que o Tiago coloca nessa carta, né, é sobre a oração. E o Tiago pega ali, como ele está escrevendo para os judeus, ele pega modelos do Antigo Testamento para explicar para aqueles irmãos sobre a perseverança e sobre a oração. Nesses 2 modelos que ele prega, mais precisamente, ele pega Jó como modelo de paciência. Ele diz assim, um pouquinho mais acima, ele diz assim, olha, vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. Agora, se a gente for analisar a história do Jó, diante de todas as dificuldades, diante de todos os apertos que o Jó passa, o Tiago escrevendo essa carta para esses judeus, muito provável que estavam espalhados ali, esses judeus convertidos ao cristianismo, o Tiago usa o Jó como exemplo de paciência. Olha, vocês estão passando por esse momento de dificuldade, então vocês vão olhar agora para Jó. E olhem a história do Jó. Por que o Jó? Porque o Jó passou por momentos difíceis. Mesmo diante das suas dificuldades, o Jó foi paciente. Por mais que a gente vai olhar lá, como o nosso irmão Danilo estava dizendo, que são muitos diálogos, o Jó teve paciência. E o Tiago pega o Jó como esse modelo de paciência, dizendo, olha, tenham paciência nas tribulações que vocês estão passando, tenham paciência nas perseguições que vocês estão passando. O momento que o Jó passou não foi nem um pouco favorável, mas ele foi paciente. E o Tiago, falando com bons judeus, ele está usando o Jó como esse modelo de paciência. Agora, um pouco mais à frente, o Tiago também ele vai usar o Elias como modelo de oração. Por que o Elias? Se a gente for perguntar para qualquer judeu, eles vão colocar como Elias e Moisés como os profetas top lá do Antigo Testamento. Então ele usa o Elias como modelo de oração, do qual ele diz assim, olha, Elias era humano como nós. Tinha as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, sujeito às mesmas doenças. Eu gosto da tradução, que ele diz assim, que Elias era sujeito às mesmas paixões. Traduzindo isso, ele era sujeito às mesmas doenças, às mesmas dificuldades. E se a gente for olhar, voltar um pouquinho lá no livro de Reis, o contexto que o Elias estava vivendo não era um contexto favorável, porque o governo era ruim. Quem reinava sobre Israel era o rei Acabe.
idólatra, corrupto, mas estava lá reinando. Não era favorável o governo. Agora, espiritualmente, como que estava Israel? Afundado na idolatria. Mas a Bíblia diz que o Elias, nessa perseverança, ele era um homem de oração. E o Tiago usa isso, olha, o Elias era sujeito a tudo isso que vocês estão passando. O Elias foi perseguido? Foi perseguido. Depois que ele entra no palácio do Acabe e diz lá para o Acabe, olha assim, diz, segundo a minha palavra, não irá chover sobre a terra, não cairá mais orvalho sobre a terra. Depois disso, o rei Acabe, junto com a rainha Jezabel, se levantam e mandam os seus soldados atrás de Elias. Perseguido. É isso que ele está usando, o Tiago está usando o Elias para aquele povo que estava disperso, porque o começo da carta diz assim, olha, para as 12 tribos de Israel que estão dispersas, espalhadas aí, vocês que estão sendo perseguidos, não desanimem. O Tiago usa o Elias e o Jó como esses modelos do Antigo Testamento, para que aquele povo não se desanimasse, não caísse no desânimo, não desistissem, assim como Moisés esteve ministrando aqui agorinha, sobre a desistência. Ele usa esses dois homens, olha, tenham paciência, perseverança em meio à sua tribulação. Olha, irmão, eu não sei qual é o momento que você está passando, Deus sabe. Mas tenha paciência nas suas tribulações. Tenha paciência nas suas perseguições. Não desista. Se a gente for olhar, como ele usa o Jó como modelo, se a gente for olhar para a história do Jó, você vai ver que por diversas vezes, o Jó, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Ele diz, olha, era preferível que eu nem tivesse vindo ao mundo, ou que eu tivesse nascido morto. Por diversas vezes o Jó tem esse desejo, mas ele é paciente na esperança, porque ele sabia de onde vinha a esperança dele. Ele continua, ele não desiste da vida. Ele não desiste de continuar a viver, mesmo em meio às suas dificuldades, mesmo em meio às suas tribulações, mesmo em meio às acusações que faziam contra ele, dizendo seus amigos que no começo vieram para consolar, mas depois começaram a dizer, olha Jó, mostra o teu pecado logo, cara, confessa logo aí. Mesmo diante disso, o Jó foi paciente e perseverante. Irmãos, não desistam, continuem perseverando. Está difícil? Está difícil para todo mundo, porque o governo não está nada bom. E se a gente for olhar, como eu já disse, para o contexto do Elias, o contexto do Elias não era muito diferente. Governo ruim, Israel afundado na idolatria, e o Elias passa por momentos de dificuldades. Quando o Tiago ele usa isso, dizendo que o Elias era sujeito às mesmas paixões, ou ele era humano como nós, ele está dizendo assim, olha, o Elias era sujeito a tudo isso. Se você for ver lá a história do Elias, chega um momento na vida do Elias, depois dele dizer assim, ó, segundo a minha palavra, não irá chover sobre a terra. Depois disso, ele enfrenta lá os profetas de Baal. Depois de toda essa situação, irmãos, chega um momento na vida do Elias que ele também quer se isolar. Ele entra numa caverna e fica lá por um tempo. Não quer sair de lá. A Bíblia diz que o Senhor manda um anjo, vai lá, cutuca ele está dormindo, alimenta ele, dá pão e água. Ele come e volta a dormir. Mais uma vez o anjo vem, cutuca ele, dá pão e água, ele come e volta a dormir. A gente foi enganado por 2 ou 3 vezes. Até o momento que o anjo fala assim, olha, não acabou não, Elias. Tem muita coisa para você fazer ainda. Não desista. Deus tem muito a fazer na sua vida ainda. E o Tiago vai usando ele como modelo. O Elias foi perseguido. O Elias foi difamado, porque muita gente difamou o Elias. O Elias foi maltratado. O Elias ficou um tempo isolado. Mas a Bíblia diz, o Tiago usa isso, que ele não deixou de orar ao Senhor. Ele não deixou de se relacionar com Deus. Olha, não deixe que as suas dificuldades, que as suas limitações
que o governo que parece não ser favorável, que a fé parece que, olha, o Brasil já não tem mais fé, não dá mais, o Brasil, não deixe que essas coisas te impeçam de ter um relacionamento com o Senhor. O Paulo, em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 20, ele vai falar acerca do poder da oração. Porque quando nós oramos, Deus é poderoso. O Paulo diz isso, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que imaginamos. Porque o poder da oração, querido, não está em nós, mas sim quem escuta essa oração, que é o próprio Deus. O poder da oração está em quem escuta essa oração. Moisés dizendo isso acerca lá do Abraão, dizendo que Deus se movimenta através de um clamor. O poder da oração está em quem escuta as nossas orações, que é o próprio Deus. O Paulo ainda continua explicando em Efésios. Ele diz que Cristo veio ao mundo para quebrar essa barreira. Irmãos, você quer colocar uma barreira entre você e Deus? É você começar a colocar as dificuldades na frente. Você deixar as dificuldades tomar conta da sua vida. As suas limitações. Olha, eu sou tão limitado, eu não vou falar com Deus, sabe? Tá tão difícil que eu vou deixar para lá. Tá tão complicado que eu não vou mais falar. Não. O Paulo vai dizer que Cristo veio ao mundo justamente para quebrar essas limitações. Cristo veio ao mundo para quebrar essas barreiras. O Paulo diz isso na carta que ele escreve aos Efésios, né? E ele diz que Cristo veio ao mundo para quebrar as barreiras que havia entre o homem e Deus, ou seja, não existe mais. E o Paulo diz, olha, agora vocês têm acesso livre a Deus. Vocês já não são mais forasteiros, já não são mais estranhos, agora vocês são cordeiros do Senhor, cidadãos dos céus, membros da família de Deus. Agora você tem acesso livre ao Pai. Não deixe que essas limitações, que as dificuldades, que o contexto, que não está nada favorável, te impeçam de orar ao Senhor. Que você possa ter esse relacionamento direto com o Pai. O Elias, mesmo diante dessas dificuldades, a Bíblia diz, o Tiago diz que ele, mesmo sujeito a tudo isso, ele orou ao Senhor e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Tornou a orar e a chuva voltou a dar no seu tempo devido, juntamente com os seus frutos. Olha o poder que a oração de um justo tem. E o próprio Tiago diz isso, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Deus se movimenta, irmãos, quando nós oramos, quando nós falamos com Ele, quando nós não colocamos dificuldades, mas sim nós colocamos essas dificuldades para trás e elas nos motivam a orar e falar cada vez mais com o Senhor. Porque quando nós falamos com Deus, nós estamos falando com aquele que pode resolver todas as coisas. Eu quero deixar mais alguns versículos para a gente encerrar e orar. Que está em Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. Olha o que o Paulo diz. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 e 17 diz: alegrem-se sempre, orem sem cessar. 1 João 5,14. Essa é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus, que Ele nos ouvirá. Essa era a certeza que o Elias tinha. Quando eu orar, quando eu falar com o Senhor, Ele vai me ouvir. Tanto é, irmãos, que ali naquele momento que ele vai enfrentar os profetas de Baal, ele fala assim, vamos ver quem é o Deus que manda nesse negócio. Quando ele ora ao Senhor, a Bíblia diz que cai fogo do céu. É a oração do justo. Deus se movimenta na oração do justo. Está difícil, irmãos. Aguenta um pouco mais. E fale com aquele que pode resolver todos os seus problemas e te ajudar nas suas dificuldades e nas suas limitações, que é o próprio Jesus. No livro de Mateus, Jesus vai dizer assim, tudo que pedirem em meu nome, se crerem, receberão. Tudo que nós pedimos em nome do Senhor Jesus,
crendo, nós recebemos. Amém? Você pode glorificar a Deus? Você pode adorar o nome do Senhor e exaltar o nome desse Deus que é grande? Amém? Vamos orar e falar com o Senhor. Coloque aí alguma dificuldade, alguma limitação que você tem. E coloque diante do Senhor. Fale com Ele, porque Ele é o Deus que pode resolver todas as coisas. A Bíblia diz que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o médico dos médicos. Ele pode todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós oramos neste momento, nesta noite, Senhor, primeiramente te agradecendo pela Tua palavra, primeiramente te agradecendo pelo que o Senhor já falou aqui, Senhor, não só neste momento, mas no decorrer do culto, no decorrer desse quiz, acerca de não desistirmos, de perseverarmos em oração, de continuarmos orando e falando com o Senhor, que é o Deus que pode resolver todas as coisas, que é o Deus que pode solucionar os nossos problemas, que é o Deus que pode nos ajudar nas nossas limitações, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu oro, Senhor, por cada irmão que está assistindo, por cada irmão que está aqui comigo hoje, Senhor, eu oro que o Senhor Deus possa ajudá-los em meio às suas dificuldades, em meio às suas tribulações, em meio aos seus problemas, Senhor, em meio aos seus medos, às suas ansiedades, à sua depressão, ó Pai, porque o Elias, por um momento, quando ele entra na caverna, os estudiosos dizem, Senhor, que ele chega a querer entrar no momento de depressão, mas foi o Senhor quem deu ânimo para aquele homem, e é o mesmo Deus. O Senhor é o mesmo Deus de Elias, é o mesmo Deus nosso, é o Senhor quem nos dá ânimo, quem nos ajuda a vencer todas as nossas dificuldades. O Tiago diz que Elias era homem como nós, mas que ele orou, porque ele era um homem justo, justificado pelo Senhor. E assim somos nós, Senhor, que nós possamos, quando nós orarmos, nós sabemos que o Senhor se movimenta para nos ajudar, para fazer algo em prol de nós, ó Pai. Muito obrigado por isso. Eu oro, Senhor, por cada irmão que esteja passando por um momento de dificuldade, de tribulação, que eles possam, Senhor, sim, em nome de Jesus, se alegrarem nessa esperança, assim como Paulo diz ao Romano, e ser pacientes na tribulação, mas também perseverarem em oração, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ter, Senhor, sim, essa confiança, de quando nós orarmos ao Senhor e entendemos que o Senhor está nos ouvindo. Senhor, em nome de Jesus, abençoe cada um dos meus irmãos que está aqui comigo e os irmãos que estão em casa. Despede cada um de nós, Pai, nos levando e nos livrando para casa em paz e em segurança, nos livrando de todo o mal. E mais uma vez, Senhor, eu te peço, ajuda, Senhor, esse irmão que esteja passando por essa dificuldade, por essa tribulação. Ajuda ele, Pai, dando ânimo e esperança em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu já te peço, oro e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém, irmãos? Está encerrado. Tenha um ótimo final de semana.